primeiramente em Hebreus 11. Se você achou Hebreus 11, vem comigo no versículo de número 7. A pastora Natália louvou aqui. Quero ser a canção que te faça sorrir, uma canção que te faça cantar, olhando pra mim e dizendo assim, dizendo o quê? Você pode cantar isso de novo? Quero. Você crê nisso? Você crê que Deus te ama? Põe a sua Bíblia no colo e dá um aplauso ao Senhor, amém? Aleluia. Glória a Deus. No meio do estudo aqui tem um contexto muito lindo que fala sobre sorriso. E quando a pastora cantou esse louvor aqui no início, eu fiquei... Porque não é um louvor de costume, né? É um louvor que costuma ser louvado no momento do louvor, né? Do ministério de louvor. Geralmente a gente traz aqui hinos da harpa, né? E quando ela trouxe esse refrão, alegrou ali meu coração na confirmação dessa palavra. Muito importante que Deus colocou no meu coração no dia de ontem. Eu queria falar algo aqui para você, sabe? Geralmente eu falo alguma coisa para os irmãos repetir, mas eu quero falar algo que o Senhor falou comigo ontem, e eu quero falar para a igreja. Construa algo a partir de uma palavra de Deus na sua vida, amém? Você pode receber isso no seu espírito, no seu coração? Que às vezes a gente quer construir muita coisa, com muitas oportunidades ou muitas situações. Mas Deus está falando para nós que nós temos que construir tudo na nossa vida a partir de uma palavra dele, amém? Quem crê na palavra de Deus aí? Palavra que liberta, uma palavra transformadora, uma palavra que restitui, uma palavra que fortalece, que nos anima, que nos traz alegria, essa palavra de Deus. E Hebreus 11:7 vai dizer, pela fé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi herdeiro da justiça que é segundo a fé. Amém? Agora eu queria que você pegasse a sua Bíblia e fosse lá em Gênesis capítulo 6 e deixasse ela aberta lá um instantinho. Vou tentar ser o mais breve possível, se assim o Espírito Santo me permitir, porque a gente vai se deparar com um grande homem de Deus já no início da Bíblia Sagrada, e a gente vai ver aqui que nesse livro de Hebreus, no capítulo 11, vai falar sobre os heróis da fé, fala ali de grandes homens de Deus, e cada um deles que nós fôssemos pegar aqui, a gente ia ficar maravilhado, independente de ter tido um ministério um pouco mais longo, como Noé teve, ou outros que fosse falado muito pouco, mas com muita força, né? Com muita... Aqui fala até de Abel, né, irmão? Abel, na Bíblia, teve uma passagem tão curta, né? Mas tão marcante, né?
Abel, ele vai ser pego na oferta que ele oferece ao Senhor. Vai ser morto pelo próprio irmão. Na oferta, vou repetir que eu acho que tu não entendeu. É na oferta que ele oferece ao Senhor que vai provocar no irmão inveja, vai provocar uma ira, um ciúme, uma irritação a ponto de matar Abel. E ele vai ser lembrado aqui como herói da fé. Porque quando eu acredito que Abel deve ter feito coisas maravilhosas para o Senhor, mas a Bíblia vai falar dele oferecendo um sacrifício, oferecendo uma oferta ao Senhor. Você não vai ver a Bíblia ficar falando de Abel, o que Abel fez, o que Abel não fez. É raro, muito raro. É muito curto o que se fala dele. Só que ele está aqui no livro dos heróis da fé. Você está entendendo isso? Às vezes as pessoas não estão vendo o que você tem feito, mas de repente o que você tem feito, e eu acredito nisso, que tem agradado o coração de Deus, amém? A mensagem hoje ela é muito em cima disso. Como temos agradado o coração do Senhor, né? O que temos feito para agradar ao coração do Senhor? E Deus me deu essa frase, né? Construa algo a partir de uma palavra de Deus. Quando se apresentar desafios para a minha vida e para a tua vida, quando se apresentar projetos, você ora bastante ao Senhor, pede uma direção de Deus, para que Deus lance uma palavra sobre a minha vida e sobre a tua vida, que vai te direcionar, porque toda palavra direcionada de Deus para a minha vida e para a tua vida, ela não contém erro, ela não contém falhas. Quem está entendendo, diga amém, por favor. Ela não tem falhas, ela pode ter dificuldades, pode ter prejuízo no caminho, amém? Pode ter um prejuízo, tem ganho, tem vitória, tem alguma derrota, mas jamais a batalha vencida. Posso ouvir um amém nessa noite? Queria que mais gente estivesse aqui ouvindo essa mensagem, só que eu estava ali e falei, Senhor, eu sei, amor, que tá passando ali na live, mas eu queria estar aqui junto, né? O pessoal de repente está com frio, medo de virar picolé, não sei. Mas eu queria aqui, só que quando eu estava aqui sentado, o Espírito Santo falou assim comigo, não se preocupa com a quantidade não, eu sempre olho para a terra e busco qualidade, amém? Ele nunca vai buscar quantidade, e quando você olha na Bíblia, você vai ver sempre a minoria fazendo algo, né? Mas Deus recebe dessa minoria. Por que ele recebe da minoria? Porque ele não está preocupado com a quantidade, ele está preocupado com a qualidade, né? Você vai ver que em algumas situações, né, naquelas guerras lá com os reis, né, Josafá e outros reis, você vai ver que Deus, ele vai enviar anjo em algum momento, em uma outra situação, os inimigos vão se baratinar todo, e ele vai acabar preservando o povo, né? Quando você vê Gideão, né, preparando o povo, tem muita gente aí, Gideão, tem 20, muita gente, tira aí os frouxos, tira aí os covardes, aí sobra lá uns 10 mil, Gideão, pô, tá bem, agora eu tô firme no negócio, né? Agora eu vou, tá bom, 10 mil tá bom, eu queria 22, mas 10 mil tá bom. Aí chega, não, tem muita gente aí, bota esse povo para beber água aí. Aí quando vê, sobra 300, aí sobrou 300, é esses 300 aí que tu vai, porque Deus nunca está preocupado com a quantidade, Deus está preocupado com a qualidade. E aí, por que eu estou falando isso? Porque já lá no capítulo 6 de Gênesis, aqui foi só para a gente pincelar aqui nesse versículo 7 do capítulo 11 de Hebreu, que vai falar que Noé, pela fé, Noé, divinamente avisado. Em algumas traduções, deve estar instruído, né? Eu não sei se é instruído ou direcionado, eu não sei. Mas na minha está divinamente avisado das coisas que ainda não se via. Tem coisas na minha vida e na tua vida que a gente ainda não tem noção do que vai acontecer, só que Deus está falando, ei, continua ligado em mim, que eu vou te avisar do que há para acontecer, amém? E aí lá no capítulo 6, a gente vai ver Noé recebendo ali a presença do Senhor. Vem comigo no versículo de número 13 do capítulo 6, 13 não, no versículo 5, versículo 5, de Gênesis 6, está escrito assim, e viu o Senhor que a maldade do homem multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então,
Arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Verso 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Minha esposa, como é que está na tua tradução na NTLH? Está a mesma coisa? Tem alguém com a tradução nova aí? NTLH? Vê se alguém acha aí, porque eu não vi. Mas eu quero que você se atente nesse versículo. A Bíblia vai dizer que Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. De alguma forma, Deus olhando do céu, depois de ter tomado uma decisão, e toda decisão de Deus, dificilmente Ele volta atrás, amém? Amém? Ele destruiu a terra, sim ou não? Sim ou não? Só que a decisão dele era de destruir quem? O homem. E por conta do homem, os animais também iam ser destruídos. Por conta do homem, toda a terra já ia ser praticamente destruída. Preste atenção em algo que eu vou te falar aqui. Deus não tem problema nenhum de fazer de novo. Se Deus quisesse acabar com a humanidade aqui agora e quisesse fazer o homem de novo, Ele faria de novo, porque Ele tem poder, amém, irmão? Amém, irmão? Deus, Ele não provoca em nós uma adoração forçada. Ele não provoca em nós uma busca pela salvação forçada, porque se Ele quisesse forçar o homem a ser salvo, e Ele decidisse que o homem viesse a ser salvo na marra, pela vontade dele ali, e Ele fazendo de tudo para o homem ser salvo, não precisava Jesus vir e morrer. Glória a Deus. Não precisava. E quando começa a Bíblia em Gênesis, o projeto de Deus é para a salvação da humanidade. Deus faz o homem, a mulher. O pastor Jardel falou hoje aqui de manhã, né, da serpente ali, enganando Eva. Mas enquanto eles estão ali no Éden, eles estão ali fechadinhos, estava tudo bem, mas eles pecaram. E por conta do pecado deles, eles vão ser expulsos e começa a vir uma sobrecarga de problemas. O homem tem que trabalhar igual um condenado, a mulher vai ter dores de parto, enfim, uma série de situações vão começar a ser criadas para o homem. E ainda assim, Deus ele vai abençoando, né? Adão vai abençoando Eva, vai dando sequência na geração e vai dando sequência na criação. Ele vai dar uma ordem para que eles se multipliquem, para que eles povoem a terra. Então, preste atenção, eu sei que o pecado, ele nos afasta de Deus, e de alguma forma ele deve, se é que Deus tem esse sentimento, deve chatear Deus. Só que Deus, ele não está preocupado com o pecado do homem, ele está preocupado se o homem vai conseguir vencer o pecado que afasta dele. Então por isso que Deus vai fazer esse processo de salvação continuamente, ano após ano, gerações após gerações, para tentar resgatar o homem. E isso vai tendo um bom êxito em várias gerações, com algumas pessoas, e Noé é uma delas. Você vê que Noé, ele assume a responsabilidade que foi dada a ele, ele cumpre. E eu quero falar algo aqui para você: cumpra aquilo que Deus tem colocado na tua mão, amém? Porque isso agrada a Deus. Deus, ele, às vezes as pessoas, a gente fala isso, né? Miseráveis homens que somos, não somos merecedores da graça de Deus, realmente não somos, porque somos pecadores. E o pastor Jardel falou aqui de manhã, né, que o homem, por conta do pecado, a serpente vai enganar Eva, a serpente vai induzir Eva, né, a um determinado pecado, né? Pecado, de repente, da cobiça, né, que quis ser igual a Deus. Só que o pastor falou que o homem é tendencioso ao pecado
a falhar ao mal por conta do pecado feito no Éden, mas o homem também ele pode ser tendencioso a fazer o bem. Sim ou não? Pode. Você vai ver na Bíblia vários homens fazendo o bem. Não é? Eu não estou falando de perfeição, estou falando de entender o que é certo e errado e se colocar sempre ao fazer ao certo. Então, de geração em geração, Deus vai dando a oportunidade. Quando chega em Noé, a coisa não vai ser diferente. Deus vai dizer para Noé, quando ele sai da arca, depois que ele cumpre, né, que o dilúvio, as águas se baixam, ele vai dizer, agora vocês saem da arca e multiplique-se. Ele dá a mesma ordem que foi dada para Adão. Sim ou não? Porque Deus está recolocando o homem aonde? No projeto inicial. E qual é o projeto que Deus está fazendo para o homem após o pecado? É um projeto de salvação para o homem. Posso ouvir um amém nessa noite? Então não tem dificuldade da gente compreender a Bíblia, e não tem dificuldade de quando a gente fala aqui de que nós somos agentes de transformação, somos ferramentas na mão do Senhor para que nós possamos provocar na geração a salvação das pessoas. Nós não vamos salvar as pessoas, mas vamos ser ferramentas usadas para alcançar a salvação das pessoas. O Espírito Santo tem poder para fazer tudo sozinho, mas Ele não quer fazer sozinho. E Ele não quer fazer sozinho, não é porque Ele não quer fazer sozinho porque Deus criou essa situação. Vai o homem cheio do Espírito Santo ser ferramenta na mão de Deus para ser usado na terra. Ele quis assim. Não adianta a gente brigar com Deus. Não adianta a gente brigar com Deus. A gente pode até dizer assim, eu não entendo assim, eu não quero assim, eu não vou fazer assim, e Deus vai falar, tudo bem, então você senta aí no teu cantinho, sofre as suas opressões, porque você não quer Espírito Santo, eu vou usar outro que queira, ou que já tenha, ou que já esteja cheio do Espírito Santo, para fazer. Vocês estão entendendo isso? E qual é a situação que Noé está vivendo? Noé, ele está sendo avisado, ele está sendo instruído das coisas que ainda não viam, que não existiam. E as nossas decisões, elas precisam ser tomadas debaixo de uma instrução divina. Fala para o irmão que está do teu lado, as nossas decisões, elas precisam ser tomadas debaixo, fala para o irmão, debaixo de uma instrução divina. Se não for assim, decisões que tomamos, vai dar ruim. Vou te dar um exemplo de uma instrução na Bíblia, que a primeira decisão desse grande homem de Deus, desse rei, ela não foi inspirada por Deus. Davi, quando decide trazer a arca, na primeira oportunidade, ele tinha que levar os sacerdotes, os levitas, a uma consagração, porque eles não estavam levando qualquer coisa. Quem está entendendo, diga amém, por favor. Eles estavam levando a arca, que é a representação da presença de Deus. E aí, se você olhar os textos lá depois, você vai ver que ele faz uma reunião, e ele tem essa ideia de trazer em carro de boi, que os filisteus faziam isso. Carregavam os seus utensílios em carro de boi. Só que ninguém vai dar um toque ali em Davi. De repente, as pessoas ficaram com medo, ou então as pessoas acharam também a ideia boa. A ideia parecia ser boa. Só que quando vem trazer a arca, o boi tropeça, a arca vai cair e Uzá vai botar a mão na arca. O que acontece com Uzá? Ele é fulminado. Quem era Uzá? Sacerdote. Davi fica tão desesperado que vai largar a arca lá. A arca vai entrar na casa de Obed-edom. Você já conhece a história. Ele vai ser abençoado em uns 3 meses. E Davi volta para o reino entristecido, até que alguém diga, olha, Obed-edom está sendo abençoado, a arca está abençoando Obed-edom, porque a presença de Deus me abençoa e te abençoa, amém, irmão? Vê que o desejo de Davi, isso aqui é uma dica para mim e para você, o desejo de Davi é um desejo divino, é um desejo legal, mas a forma que Davi está fazendo não é certa. E muitos estão assim dentro da igreja, estão tendo até o desejo de fazer o certo, mas não estão fazendo como deveria ter sido, como deveria ser feito. Aí Davi vai lá de novo,
tira a arca, a gente conhece a história, Obed-Edom vai atrás dele, e a cada 6 passos, se eu não me engano, ou 7 passos, eles param, sacrificam e adoram a Deus. Posso ouvir um amém? Quantos dias deve ter demorado para essa arca chegar lá? Davi agora já não está mais com pressa. Por quê? Porque Deus exige de nós, fala para o irmão que está do teu lado, Deus exige de nós qualidade. Posso ouvir um amém? E aí fica a pergunta de novo nessa noite: como a gente tem agradado ao Senhor? Quando eu falo aqui de qualidade, eu não estou falando de perfeição. Somos falhos, irmão. Se nos colocarmos num confinamento, no tal do Big Brother, irmão, vocês vão chegar em casa e vão falar assim: eu não sabia que o pastor era assim. Eu não sabia que o presbítero era assim. Eu não sabia que os diáconos eram assim. Por quê? Porque vai se ver defeitos. E Noé está no meio de um povo cheio de defeito. O comportamento de Noé, numa geração condenada, era completamente fora da realidade. Porque preste atenção, não tinha só Noé na terra, irmão. Tinha muita gente na terra, tinha muitos povos na terra, só que Deus vai falar com Noé. E o fato de Deus decidir acabar com a humanidade, isso me faz me remeter, ou pensar, ou analisar, ou conjecturar que estava ruim o negócio, irmão. O negócio estava estreito. E Deus vai encontrar Noé. Depois de uma decisão tomada. A nossa atitude, o nosso comportamento, você sabia que a sua atitude em fé correta no meio da sociedade condena a sociedade? Você sabia disso? Sabia disso? Vamos voltar lá em Hebreus rapidinho. A Bíblia diz assim, lá no capítulo 11, lá no verso 6 está escrito assim, Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Verso 7. Pela fé, Noé, devidamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual é estranho. Por quê? Somos juízes agora? Noé era juiz? Noé era juiz, irmão? Não. Só que a Bíblia está dizendo que, no verso 7, que pela fé Noé, devidamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo. Preste atenção que o condenar o mundo vem depois que ele prepara o quê? E a arca demorou 100 anos para ficar pronta. Quem está entendendo isso, por favor, dá um glória. Noé demora 100 anos para construir a arca. E quando a gente fala de arca, parece que é um barquinho, né? De pescaria. Aqueles barquinhos de beira de... Irmão, ele construiu praticamente um navio. Vocês estão entendendo isso aqui, por favor? A Bíblia está dizendo no verso 7 do capítulo 11 de Hebreu que ele condenou o mundo. Como assim, pastor? Me explica isso aqui. Ele não condenou o mundo dizendo para as pessoas: rapaz, Deus vai destruir o mundo, vai destruir tudo, cara. Tu vai continuar no pecado, tu vai ficar sem salvação. Não, ele condena o mundo com a atitude correta dele. Ele condena o mundo construindo aquilo que Deus colocou na mão dele para ele fazer. Quem está entendendo, diga amém. Ele condena o mundo com a atitude em obediência e fé naquele que o criou. Posso ouvir um amém nessa noite? A gente não precisa ficar dizendo para as pessoas que elas estão erradas. Tu quer ver um negócio? A pessoa erra, a pessoa falha, e quando você chega para conversar com a pessoa,
a pessoa está receptível para receber de você, porque quando ela olha para você, ela vê um comportamento completamente diferente. Por quê? Porque o meu testemunho e o teu testemunho está fazendo com que ela mesma saiba que está errada. Vocês estão entendendo isso aqui? Então Noé, ele vai... A Bíblia diz que ele condena o mundo, porque ninguém vem, só vai em ele a família. Tu já parou para analisar? Se só ia ele, a família dele e alguns animais, para que aquele negócio tão grande, irmão? Parou para analisar isso? Quem já parou para pensar nisso? Será que Deus não estava ali acreditando que durante os 100 anos da construção, alguém não ia olhar para Noé e ia falar, caramba, cara, porque era um absurdo, sim ou não? Sim ou não? Cara, constrói um barco aí, que eu vou mandar um dilúvio. Se fosse eu e você, barco, dilúvio, me explica isso aí, porque eu não estou entendendo. O que é barco? O que é dilúvio? Porque não existia chuva, você sabia disso? Não existia chuva antes do dilúvio. Então, para que um barco, se ele vai jogar água na terra toda? Noé podia indagar ele, sim ou não? Os outros homens de Deus, raramente você vai ver os que são chamados por Deus indagando ao Senhor, igual Moisés, por exemplo. Eu não posso, eu não consigo, eu não sei falar. Chama outro, para mim não, tem que tentar outro. Moisés tentou correr tudo quanto foi jeito. Gideão também, eu tenho certeza, sou o menor da minha casa, não tem condições, a minha tribo é a menor que tem, não tem condições, né? E aí Deus vai dar uma direção para Noé, e o que me chama a atenção, meu Deus, isso aqui mexeu com a minha cabeça. O que me chama a atenção é que Deus só fala com Noé, presbítero Alex, uma única vez. Quantas vezes a gente fica para Deus murmurando, reclamando, chiando, não entendi, eu não sei, bota outro, eu não quero, e Deus está falando, pô, basta eu falar contigo só uma vez. Levanta sua mão comigo nessa noite, por favor. Eu preciso ser completamente, repita, completamente sensível ao que Deus fala comigo. Isso aqui é forte. Escuta, irmãos. Mateus 24 vai dizer que por se multiplicar a iniquidade, Mateus 24 do 12 ao 14, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aqueles que perseverar até o fim será salvo. E este é o evangelho do reino, será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. A Bíblia vai dizer ainda em Mateus 24, lá no verso, se eu não me engano, eu anotei aqui, se eu não me engano, no verso 37, deixa eu ver aqui para mim não errar, vai dizer assim, isso mesmo, Mateus 24, verso 37, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, todo mundo vivia normalmente. Lembra que o texto está dizendo no verso 37 de Mateus 24, que como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho de Cristo. E como está essa geração hoje? Comendo, bebendo, se casando, dando-se em casamento. Mas quantos estão perto da arca? Quem entendeu, diga amém, por favor. Pouquíssimos estão perto da arca. Poucos estão vendo a construção da arca.
trazendo para os dias de hoje, poucos estão enxergando a obra que está sendo feita, amém? Porque Noé está fazendo uma obra, sim ou não? E lembra que eu falei que Noé, ele vai condenar o mundo, cumprindo com aquilo que Deus falou para ele? E aí eu falei aqui que nós não somos juízes. Nós não somos juízes. Noé pregava justiça em um cenário de juízo. Noé pregava justiça com seu comportamento num cenário de juízo. Olha só, significado de justiça: qualidade do que está em conformidade com o que é direito, maneira de proceder, avaliar o que é direito, justo. Ou seja, um conjunto de deveres e obrigações que nós, preste atenção, nós temos que nos colocarmos para fazer o certo. Sim ou não? Se eu matar, eu não vou ser julgado? Se eu roubar, eu não vou ser julgado? Sim ou não, irmão? Não tem a justiça? A gente não preza pela justiça? Sim ou não? Não existe leis? Não existe regras? Não existe. Em todo lugar tem. E com Deus não é diferente. Então, Noé pregava uma justiça no cenário de juízo. E justiça é qualidade do que está em conformidade. Então, eu tenho que estar em conformidade com a lei, sim ou não? Sim ou não? E quando eu não me enquadro na lei, o que eu provoco para mim? Punição, detenção. E independendo da situação, nos países, morte. Então, aí o significado do que é justo. O que é justo, que é conforme a justiça, a equidade, a razão, reto, íntegro, conforme a verdade. Ainda na teologia, ainda diz assim: aquele que se encontra em estado de graça perante Deus. Como é que eu vou estar em estado de graça perante Deus? Quando eu cumpro e obedeço aquilo que Deus me coloca como regra de prática, amém? O Evangelho, ele é uma regra de prática. Você está entendendo isso? É uma regra de prática. A gente vai... O pastor Jardel falou aqui de dinheiro, né? Quando se acha o dinheiro, tem que achar o dono. Mas aí tem crente dizendo: não, foi Deus que me abençoou. Acha um celular, tira o chip, porque quer se aproveitar do celular. Deus está mandando eu falar, eu vou falar. Está na live, eu vou falar. Só quer se aproveitar, ainda põe Deus dizendo que é Deus que abençoou. E Deus está falando: eu estou te dando uma oportunidade de você ser justo. Estou te dando uma oportunidade de você ser reto e verdadeiro comigo. Porque é muito simples a gente entender se a gente está sendo justo ou não. A atitude que nós estamos tomando, Jesus faria? Será que o comportamento que eu estou tendo diante da sociedade, e quando eu me coloco numa situação, será que Jesus faria? Quando eu brigo com o vizinho, quando eu bato boca com o colega de trabalho, quando eu xingo, quando eu falo palavrão, Jesus faria isso? Quando eu me aproveito de um celular que não é meu, quando eu me aproveito de um dinheiro que não é meu, quando eu dou falta em alguém num trabalho, quando eu me beneficio de alguma forma, será que Jesus faria isso? Justiça. Lembra que Jesus está sendo levado, vai passar na mão de Caifás, passa na mão de Pilatos, passa na mão de todo mundo, chega na mão de Pilatos e vamos, crucifica, e Pilatos vai dizer: mas eu não tenho nada contra ele. Por quê? Porque ele é justo. Ele não está inferindo a lei. Vocês estão entendendo isso, por favor? E o cenário em que Noé está, ele vai dar contramão. Depois tu lê lá, tem um texto, tem uma parte na Bíblia, acho que é aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que vai dizer que a violência era grande no meio do povo. Eu não marquei. Mas depois você medita aí no versículo 6, no capítulo 6 e no capítulo 7, que vai dizer que eles
Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, o verso 11 do capítulo 6. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Olha para o cenário de hoje. Você vê violência em povos, em nações, no nossa terra aqui, tudo quanto é canto. Você vê que às vezes a gente fala de violência, só fala de tiro, só fala de briga, né? Mas é uma violência, por exemplo, com serviço público, serviço de saúde. As pessoas simplesmente chegam lá, não tem médico, não tem medicamento. Simplesmente as pessoas estão lá, o médico está mexendo no telefone e não vai acudir uma pessoa, e a pessoa morre. Vocês estão entendendo isso? É um absurdo, é um assassinato quando você vê que as escolas fecham, porque ninguém mais quer dar aula. Porque as crianças, ou os jovens, ou adolescentes, já não respeitam mais os professores. Além dos professores serem muito mal remunerados, isso é um assassinato para a educação. Vocês estão entendendo isso aqui? Então é todo tipo de situação adversa. E a gente vive num caos terrível, como Noé também estava vivendo um caos terrível. Só que Noé está indo na contramão. Noé está indo na contramão de tudo o que era praticado como uma grande naturalidade. E Mateus vai dizer que, por se aumentar a iniquidade, é isso tudo que eu falei: violência, estupro, me lembra mais algumas coisas aí ruins? Não vou nem falar, né? Roubo, assassinato, um monte de coisa. Filho matando pai, pai matando filho, estupro no meio da família, entre pais e filhos. Corrupção então, nem se fala. Irmão, corrupção não é nova, corrupção sempre existiu. Sempre existiu. Você sabia que houve uma corrupção no céu? Satanás corrompeu um terço da parte dos anjos. Vocês estão entendendo isso aqui, irmão? Então, olha como as coisas vão acontecendo. E Deus, ele é completamente firme com a questão da justiça. Eu não posso me beneficiar em cima de uma dificuldade alheia, que é o que está acontecendo nos dias de hoje, para depois eu chegar aqui e simplesmente pedir perdão ao Senhor. E não é assim, sabe? Deus não negocia com essas coisas, irmão. Deus não negocia, porque Deus é justo, amém? E aí eu falei isso tudo para me chegar no verso 8, porque lembra que eu falei que a pastora Natália cantou aqui um hino, né? Quero ser a canção que te faça. A canção diz: eu quero ser algo que te faça sorrir, eu quero ser algo que te faça te alegrar. E aí o verso 8 do capítulo 6 de Gênesis vai dizer que Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Irmão, isso aqui no original, meu Deus, é forte demais. Isso aqui no original quer dizer que Noé fez Deus sorrir. Eu, se eu fosse tu, eu tinha dado glória sentado aí. Depois de uma decisão que Deus toma, depois de uma decisão que Deus toma de destruir todo mundo, depois que Deus, ele se irrita, se ira, ele resolve acabar com a humanidade, de repente ele olha para baixo e ele começa a rir, porque ele olha alguém que está alegrando ele, irmão. Ele olha para alguém que está fazendo ele sorrir, no meio da calamidade, no meio da situação toda ruim, no meio da situação toda adversa. Ele olha e fala: meu Deus, tem um cara diferente, um garoto novinho, de 600 anos. Ele olha para ele e fala: meu Deus, esse rapaz é diferente. Esse rapaz, olha a conduta dele. Parece que Deus escolheu Noé para Noé começar a andar certinho diante de Deus. Não, Noé já andava certo. Alguns textos mais à frente, em Gênesis, vai dizer que Noé andava com Deus. Escuta isso aqui.
Noé não tinha Deus como como é que se diz, um deusinho, como é que é o nome daquele negócio que as pessoas têm quando é um amuleto? Moisés não era Noé não era Deus não era um amuleto para Noé. Deus não era só uma válvula de escape para Noé. Deus não era aquele que poderia, de repente, livrar Noé na hora do dilúvio, não. Noé andava com Deus, Noé era amigo de Deus, Noé era íntimo de Deus. E aí Deus fala, pô, esse cara é diferente. Por causa dele, olha, escute isso aqui, irmão. Eu não estou usando o altar para fazer sensacionalismo, não. Por causa dele, eu vou restituir a geração. Por causa dele, se eu fosse você, eu dava glória aí. Por causa dele, eu vou dar mais uma chance para a humanidade. Por causa dele, eu vou dar sequência no projeto de salvação. Pode morrer o vizinho, pode morrer o do lado, pode morrer o do outro. Mas Deus está falando, é por causa de você. Mas tem que ser íntimo. Tem que ser, esquece o que passou. Deus está falando, tem que ser íntimo. Tem que ser próximo. Tem que ser próximo. Verso 7 vai dizer que ele resolve destruir o homem. E o verso 8 vai entrar nesse mistério. Fala para o irmão que está do teu lado, faça Deus sorrir. Quantas vezes a gente... Isso aqui sou eu, tá? E eu não sou o dono da razão. Quantas vezes a gente toma atitude que a gente fica assim... Já viu o filho quando erra? Primeira coisa que o filho faz, baixa a cabeça. Eu tenho um lá em casa, Davizinho. Quando ele faz besteira, ele vem com a cabeça assim, ó. O que foi, garoto? Eu fiz isso. Às vezes a gente está assim diante de Deus. Aí Deus, por amor, né, pega a gente, né? Até dá uns apertos, mas pega a gente, conversa com a gente, bate aquele papo gostoso com a gente, aí nos anima de novo, porque Ele é longâmino, amém, irmão? Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Esse Deus da gente é maravilhoso. Porque se não fosse isso, irmão, a gente não estava nem mais aqui. Ah, se não fosse Deus na minha vida e na tua vida. Ah, se não fosse a mão do Senhor sobre nós. Ah, se não fosse a graça maravilhosa de Deus sobre as nossas vidas. Mas quando a gente erra, às vezes a gente quer se chegar ao Senhor e, ó, aqui a gente pro Senhor. E Deus está falando, ô filho meu, vambora. Deus está falando nessa noite, vambora, vamos de novo. Vem, vamos de novo. Vou te recolocar no projeto de novo. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. O que destrói o mundo, olha que frase linda que eu peguei. O que destrói o mundo não é a presença dos ímpios. Fala para o irmão que está do teu lado. O que destrói o mundo não é a presença dos ímpios. Presta atenção nisso aqui. Porque às vezes eu acabei de falar aqui. Às vezes a gente fala, as coisas estão assim por causa do corrupto. A gente está assim, essa violência está acontecendo, é porque o camarada é ímpio, o camarada é cachaceiro, é adúltero, é alcoólatra, é assassino. Isso tudo aponta para ímpio, para as atitudes ruins das pessoas. As coisas estão assim porque essa nação é a nação ruim. Presta atenção nisso aqui, irmão. O que destrói o mundo não é a presença do ímpio. O que destrói o mundo, sabe o que é? Cadê aqui que eu escrevi? É a ausência de justo. O que destrói o mundo não é a presença de ímpio, é a ausência de justo. Se tivesse mais justo orando, se tivesse mais justo clamando, se tivesse mais justo pregando, se tivesse mais justo evangelizando, se tivesse mais justo, cheio da presença de Deus, tinha menos violência.
Ser forte. Se tivesse mais gente com o coração quebrantado, se tivesse mais gente entendendo o mistério de Deus, sabe? Bairros não seriam tão ruins como são, sabe? Vidas não seriam tão destruídas como muitas são. Ah, pastor, mas o senhor está dizendo que não, eu não estou dizendo que isso aqui é uma regra, eu estou dizendo que Deus quer isso. Deus quer o justo clamando, quer o justo orando, quer o justo intensificado. Ele quer ver todo mundo na mesma visão. Ainda que tenha outras denominações, que a gente vê a igreja brigando, líderes espirituais brigando, um querendo ter a igreja mais bonita que o outro, um querendo ter mais congregação que o outro, um exigindo mais dos líderes que ele tem do que o outro. Quando na verdade, cada um com a sua denominação, cada um com a sua linha de raciocínio, deveria estar pregando Cristo Salvador na cruz do Calvário para a humanidade, para resgatar a humanidade, para diminuir as coisas ruins que acontecem no mundo. Você pode dar um amém comigo, por favor? Não é quantos ímpios desagradam a Deus, mas sim quantos justos o fazem sorrir. Então, os anjos chegam perto de Abraão e vai dizer assim: a gente vai ali rapidinho, a gente vai destruir Sodoma e Gomorra. Quem está entendendo, por favor? Vai ali, a gente vai ali. Deus cansou, o pessoal está vacilando, está pecando pra caramba, aí vai ficar um aí contigo, mas nós dois vamos lá e a gente vai arrebentar tudo lá, porque Deus já mandou que a gente vai arrebentar. Aí Noé vai começar, Abraão vai começar com caramba, mas se tiver 50 justos lá, olha como é que Deus é interessante. Noé está falando, se tiver 50 justos lá, se fosse eu e você, no lugar de Deus, eu ia falar assim: ó, para de graça, que eu já sei que tu quer salvar lá o teu sobrinho, a galerinha que tem lá. Não tem 50 justos lá não, deixa de ser bobo, vamos parar de conversa fiada. Aí Deus: não, mas se tiver, eu salvo. Aí, olha Abraão, você falou se tem 50, ele falou que salva, mas não tem 50, eu dei um tiro errado. Mas se tiver 30, né? 40, não sei, ele vai diminuindo. Aí Deus falou: mas se tiver, olha Deus, se tiver, em outras palavras, Deus está dizendo para Abraão: tem ninguém lá não, cara. Em outras palavras, Deus está falando para Abraão: nem teu sobrinho erra. Aí Deus vai lá, manda os anjos resgatam. Na fuga, a mulher olha para trás, as filhas fazem aquela atrocidade. Ele briga, ele não quer sair, a cidade vai ser destruída. Irmãos, pasme o que eu vou falar. Estamos pregando Cristo voltando, os sinais estão às claras para todo mundo, sabe? Mas ninguém quer sair de Sodoma e Gomorra. Está tão impregnado no pecado, eu vou falar, porque Deus está mandando eu falar. Está tão impregnado no pecado, está tão encruado no pecado, que não quer sair de Sodoma. E Deus está falando: eu vou arrebentar Sodoma, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. É sério isso. Tu prega para a pessoa já tem gente blasfemando. Cuidado. Deus é amor, amém? Só que Ele também é fogo consumidor, irmão. Deus é maravilhoso. Deixa eu voltar para o estudo, que eu não ia falar nem de Abraão. Então o que destrói o mundo não é a presença de ímpios, é a ausência de justo. Irmão, presta atenção. Abraão conseguiu fazer com que Ló saísse de lá, com a família. E Ló só saiu de lá, irmão, presta atenção nisso aqui, porque Abraão intensificou e intercedeu. Eu vou repetir: por causa do justo, Deus alcança. A família de Noé ia entrar na arca, porque Deus achou graça. Deus não achou graça na família de Noé, Deus achou graça em Noé, irmão. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite: eu estou achando graça em você, filho meu. É você, estou achando graça em você. E aí, por causa de um, Deus ele consegue alcançar muitos.
Basta que um justo de Deus dar continuidade no projeto. Basta um justo de Deus dar continuidade no projeto. Não precisa muito, minha esposa, basta um. Não precisa muito, meu diácono, basta um só. Deus quer alcançar os demais, sim, mas basta um. Deus está perguntando nessa noite: eu quero usar você, cadê o um? Cadê o um que está aí? A partir de você. E aí eu vou encerrar a mensagem aqui. Aqui eu botei uma frase: é no meio da dificuldade que nascem os grandes homens de Deus. Qual é a situação de Noé? Uma dificuldade. Presta atenção, Noé está lá cuidando do campo. Eu imagino Noé, isso aqui é um conselho para mim e para você, tá? Eu imagino Noé cuidando lá da plantação e adorando ao Senhor. Digno é o cordeiro que foi morto, fazendo com prazer, fazendo com alegria, porque a Bíblia vai dizer que Noé achou graça aos olhos do Senhor. E eu falei para você que no original quer dizer que fez Deus sorrir. Ou seja, a tua atitude no meio da adversidade, cantando, louvando, adorando, orando, intensificando, jejuando, está fazendo Deus sorrir. É isso que Deus está falando. Eu imagino Noé ali no campo, trabalhando. Eu imagino as notícias chegando para Noé. Tu viu, fulano estrupou a ciclana, pegou o filho do ciclano, o povo tal detonou lá, que não sei o quê. E eu imagino Noé pensando: eu sei, irmão, mas Deus é Deus. Deus está aqui, eu estou aqui adorando, estou aqui glorificando. Esse mal não chegou aqui. Quem está entendendo isso aqui, por favor? Esse mal não chegou aqui. Por que não chegou? Porque é Deus. É Deus. E aí eu imagino ele lá. E aí de repente vem uma voz sobrenatural. Não é? Cara, o negócio é o seguinte, vou falar com as minhas palavras. A chapa esquentou. Vou matar geral. Vou acabar com geral. Eu estou arrependido de ter feito homem. Só que tu é um cara diferente. Eu vou te salvar, não é? Tem até um projeto para tua família. Só que eu vou deixar um negócio para tu fazer aí para mim. O pastor Jardel falou hoje aqui que quando a gente faz as coisas para Deus, enquanto a gente faz a obra para Deus e a gente se dedica em Deus, Deus vai guardando os nossos, vai guardando a nossa causa, né? E a colocação dele foi porque pessoas não estão se colocando a fazer porque estão preocupadas com as suas coisas, com as suas dificuldades, com os seus afazeres. Aí Deus tocou no pastor, no coração do pastor, para o pastor falar: olha, faça aquilo que Deus está te colocando como projeto e deixa que Deus cuida. Não é você largar, não é isso que o pastor falou hoje aqui. O pastor falou: se coloque à disposição para fazer aquilo, o projeto que Deus está colocando na tua mão. E aí vem um projeto para Noé. E aí Deus deu um projeto para Noé. E eu falei aqui que Noé não indaga. Em momento não. E eu falei aqui que outra percepção de Noé. A primeira situação de Noé não se queixou. Eu acredito até que Noé se alegrou. Porque se vê uma fala do próprio Deus dizendo para ele que ele vai destruir o homem, a primeira coisa que vai na cabeça de Noé é o quê? E eu estou nesse barco aí, que eu também sou homem. Vai destruir tudo. Aí Deus fala: não, mas constrói uma arca, um barcão grandão. Vai entrar você, a tua família, e vai entrar um bichinho aí. Em outras palavras, eu estou te fazendo uma proposta de um projeto, não é? Tu pega ou não pega? Deus está falando essa noite. Deus está falando com pessoas essa noite. E digo mais, Deus já deu projeto para pessoas, as pessoas estão lá. Com o projeto que Deus deu, porque, preste atenção, o projeto de Deus vem seguido de instrução, amém? Quando tu compra uma televisão, não vem a instrução de uso? Quando tu compra um móvel, não vem a instrução? Quando Deus te dá um projeto, Ele também te dá uma instrução. Ele não vai te dar um projeto e vai te deixar no vento, irmão. Amém, igreja? Deus dá um projeto com instrução. E Deus está falando aqui essa noite com pessoas, e falando comigo também. Eu já te dei o projeto,
e já te dei instrução. Tu está esperando o quê para começar a fazer? Vou além. E você que começou a fazer e parou por quê? Acredito que Noé já deve ter dado umas marteladas no dedo. O martelo deve ter caído no pé dele. Você está entendendo isso aqui? Então Noé, ele recebe o projeto sem queixa. Fala para o irmão que está do teu lado, receba o projeto de Deus, mas não se queixa. Segundo, fala para ele, segundo, pega o projeto de Deus, mas seja sensível com as orientações dele. Porque Deus deu orientação para Noé, deu ou não deu? Começou a dar medida para ele. Quero com tal altura, com tal largura. Quero a porta aqui, eu quero janela ali, eu quero pavimentos, 3 andares. Betume, sai tudo. Deu orientações para Noé. E Noé foi muito sensível porque ele ouviu uma vez só. Eu falei aqui, ele ouviu uma vez só. Preste atenção que na sequência Deus vai falar para Noé quantos bichos são. 7, 2 de cada, de ave. É uma série de instruções. Noé não se perde, irmão. Noé não se perde. E Deus está falando conosco aqui nessa noite. Para de se perder no meio do meu projeto, porque eu já te dei coordenada. Só se perde quem não está ouvindo direito. Se você está sentado numa sala de aula para aprender e você não está prestando atenção naquilo que o professor está te falando, que está te instruindo, na hora da prova vai dar ruim. Sim ou não? Estou fazendo uma faculdade, e aí eu estou brincando na sala, ou eu estou desatento, ou eu estou mexendo no celular, ou eu estou fazendo uma outra coisa, e o professor está dando aula, e aí acabou a aula, e aí chegou o dia da prova, mas isso aí caiu no dia tal eu não prestei atenção. O que acontece com o reprovado? Repete e faz de novo. Deus está falando aqui nessa noite. E aí, para me encerrar, o projeto para Noé era construir a arca. Mas o propósito de Deus para Noé era reconstruir o mundo. Vocês estão entendendo isso aqui? Porque a decisão dele era acabar com a humanidade, ia acabar com o mundo, ia acabar com a terra ali, não ia ter mais vida. Só que ele olha para Noé faz ele sorrir, e ele fala, vou recolocar o homem no projeto. Recoloca o homem no projeto. Irmão, entenda essa mensagem aqui essa noite, por favor. Em nome de Jesus. Tem pessoas que Deus está querendo resgatar, porque o propósito de Deus é resgatar o mundo. Só que o projeto que Ele te deu é você fazer a arca. O que Deus deu na tua mão? Qual é a arca que Deus deu na tua mão? O segredo de Noé não foi só obedecer as instruções. Eu queria que você se levantasse. O segredo de Noé foi ter no meio do caos parado para ouvir Deus. Deus está falando com essa geração nos últimos dias. Filhos meus, eu estou dando uma direção a vocês, mas vocês precisam parar para me ouvir. Porque eu só vou ter sensibilidade quando eu estou atento. Então o segredo de Noé para construir o projeto de Deus era se manter fiel a agradar a Deus, ouvir e obedecer a Deus e acreditar no projeto que Deus havia lhe dado. Você acredita no projeto que Deus está te dando? Tu acredita no projeto? Eu vou falar com a igreja. As levitas daqui e a minha esposa que é pastora, vocês acreditam num projeto de um ministério de louvor abençoado aqui em Varlovo? Meus diáconos que estão aqui, vocês acreditam num projeto de Deus, de uma formação de obreiros aqui capacitados? Irmãos que estão aqui, vocês acreditam num projeto de Deus para a salvação das famílias nessa comunidade? Ministros do Senhor desse evangelho, vocês acreditam que Deus está querendo fazer algo poderoso, grandioso neste lugar através das nossas vidas?
coisa linda. Então acreditar no projeto que Deus havia lhe dado, Noé acreditou, parecia um absurdo, irmão. O camarada era agricultor e de uma hora para outra ele virou engenheiro. Ele não virou engenheiro porque ele era dotado de capacidade, não. Ele virou engenheiro porque Deus capacitou ele. Foram 100 anos ele construindo a arca para Deus e Deus construindo um novo Noé. E quando você constrói aquilo que Deus dá na tua mão, Deus constrói uma nova Tainá, uma nova Luciano, um novo João, um novo Luiz, uma nova Natália, um novo Alex, um novo Cleito. Durante o projeto você vai se tornando alguém diferente, alguém melhor, alguém mais capacitado, tirando o medo, tirando a dificuldade, as palavras contrárias, não saindo da direção. A Bíblia não diz, mas eu acredito que Noé deve ter feito aquilo com a maior calma do mundo. Por que você acredita nisso? Porque tudo que a gente faz para Deus tem que fazer com perfeição, irmão. Porque Deus, Ele é perfeito comigo e com você. Ele é perfeito. Eu imagino ele fazendo, tira a medida de novo, faz de novo, vira. Não, ficou torta, essa madeira não dá, pega a outra. E vamos fazendo. Esse aí está muito alto. Não, tem que respeitar. Deus está falando nessa noite, respeita as medidas que eu te dou no projeto que eu dei na tua mão. Você que está nos ouvindo aí na live, respeita as medidas do projeto que Deus colocou na tua mão. Tem gente querendo fazer os projetos de Deus de qualquer jeito. Hoje eu faço, hoje eu não quero. Daqui a pouco eu termino. Não é bem assim. Não precisa seguir. Deus está falando, eu quero do jeito que eu te ordenei. É do jeitinho. Quem quer receber os projetos de Deus na sua vida aí? Põe a mão no seu coração. Chamar o ministério de louvor para vir aqui, quero orar por você.